Olá, meu povo, mais uma vez aqui, né, aproveitando para já deixar alguns vídeos gravados aí, porque eu não sei se durante o final de semana eu vou ter tempo para gravar. Então, vamos falar de tipos de sombras. Vou apagar aqui esse espelho. Vamos falar tipo de sombras e como usá-las. Você conhece os tipos de sombras? Não vou falar todas que existem, pode ser que tenha aparecido aí outros tipos no mercado. Então vamos falar das que mais usamos no nosso dia a dia, tá? Vamos começar pela sombra compacta. Gente, a sombra compacta é a sombra que a gente já está acostumada a usar. É a sombra que a gente usa no nosso dia a dia e o que mais a gente vê. Bom, as paletas compactas, vocês podem estar achando ela em paletas assim, bem grandonas, tipo essa assim minha, tá vendo, ó? É uma paleta de 180 sombras. Ó. É muita sombra, gente. Aqui também ela abre. Muitas cores, a parte de baixo também abre. São muitas e muitas cores. Podem estar achando em paletinhas assim, menorzinhas, mais pocket, né? Para carregar aí na bolsa. Podem estar achando também assim em trios, tipo esse aqui assim da Bourjois, entendeu? Acha também sombras unitárias, então são as sombras compactas que mais a gente acha. Lembrando que sombras compactas podem ser mate, né, ou fosca, que é a mesma coisa. Uma coisa fosca, uma coisa mate é coisa que não tem brilho. Então, sombras foscas ou mate. E pode também estar achando sombras que tem cintilância. Agora vamos para as sombras baked. Sombras baked são sombras tipo... Eu não tenho muita sombra baked porque eu não gosto. Eu comprei uma só para não dizer que não tem, para experimentar. Essa aqui da Natura, tá? Essa aqui da Natura é a sombra da Natura Una. É um duo perolizado. Ela é uma sombra baked. Ó. São sombras de alta pigmentação, brilho e fixação. Esse aqui é um duo, é um bem pérola e um azul clarinho. Essas sombras baked são sombras, como diz baked, são sombras assadas, tá? Elas têm esse efeitozinho assim, tipo um marmorizadozinho, ó, tipo uma bolinha. Vocês podem usar ela com pincel seco para tirar a cor dela, ou para uma alta pigmentação usar com pincel úmido, tá? Agora vamos falar das sombras em 3D. Sim, tem sombras em 3D, surgiu umas 4D, mas não ficou muito no mercado, que eram horríveis. Eu tenho essa paleta, foi a única que eu comprei 3D, mas a compensação ela é imensa. Tem blushes também super mega pigmentados. Essas sombras em 3D... Essa aqui é da Macrylan, uma das primeiras paletas de sombra aí que surgiu tão grande assim e em 3D, porque a maioria era pequenininha. São sombras de alta pigmentação, são tipo parecido com aquela sombra compacta, tá vendo? Cada uma no seu redondinho, porém as outras são compactas para usar com pincel de cerdas naturais ou sintéticas, depende da pessoa, do efeito que a pessoa quer natural ou mais forte, né? Esse aqui, ó, é para ser usado, ou você usa com o dedo, ou você usa ela com um pincelzinho de cerdas de esponjinha, aquele de esponjinha, para você conseguir pegar a pigmentação dela e passar, porque ela esfarela. Não tem como aplicar essas sombras com pincel normal, comum, porque elas esfarelam. São sombras que tem o estilo das compactas, mas elas são... Olha esse verde, Jesus amado. Quando você toca nela, ela tem... Parece ser aveludada. Agora vamos falar de pigmento, glitter e asa de borboleta. Antes de falar de pigmento, glitter e asa de borboleta, que são três coisas parecidas, mas totalmente opostas e diferentes, eu gostaria de lembrar vocês que tem sombras em creme. Eu não tenho porque eu não gosto de trabalhar com sombras em creme. Tem sombras em tubinhos, tipos essas assim, tá? Tipo... batom líquido. Tem sombras que são assim, tanto mate quanto brilhosas, tá bom? Tem sombras em lápis, que eu também não gosto. Então são três tipos de sombras que existem aí no mercado, muitas pessoas gostam, em lápis, em creme, assim, em tubinho, mas eu não gosto. Esse aqui é da Ricoste, eu tenho vários outros glitters, vou mostrar esses daqui pra vocês. Esse aqui é o glitter azul, tá? Da Ricoste. Tem esse aqui que é o preto.
Olha que divino, gente. E tem esse aqui que é o roxo, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem também. Ó. Nem chega nem ser roxo, é um lilás. Não vou virar muito pra não entornar. Mas é lindo. Gente, esses glitters aqui, como o nome já diz, glitter, ele não adiciona cor. Então, se você quiser que ele realce realmente a cor que tá aqui, se eu quiser uma maquiagem realmente azul, glitterinada, eu tenho que pegar uma sombra que seja do tom parecido com o glitter, aplicar na minha pálpebra, fazer todo esfumado e no final vir com glitter por cima. Por quê? O glitter só adiciona brilho. Ele vai dar uns brilhos azulados na maquiagem quando você tiver com a sombra por baixo azul. O lilás vai dar um brilho lilás na maquiagem se você tiver por baixo com uma sombra lilás, e assim também o preto. Mas você tem que passar uma sombra por baixo, senão fica feio. Se você vier com o glitter direto na sua pálpebra sem nenhuma sombra de base por baixo, vai ficar aquelas partículas de brilho por baixo aparecendo na sua pálpebra. Vai ficar uma maquiagem feia, mal acabada, com cara de gente porca. Então, passe sempre uma base por baixo, uma base de sombra por baixo da cor do glitter que você vai aplicar por cima. Se você não tiver uma cor igual, use uma cor próxima ou uma cor que entre em harmonia com o glitter, tá? E outra coisa, eles não fixam sozinho, então você é obrigado a usar um fixador de glitter. Pode ser uns que tem aparência de cerinha, pode ser também cola de cílios. Fixa o glitter, que é uma beleza. Então você compra um fixador próprio para glitter, usa cola de cílios por enquanto, quando você não tem o seu fixador. A asa de borboleta ela é muito parecida com o glitter. A diferença é que a asa de borboleta ela é furta-cor, ela é neon, tá? O glitter, se você olhar aqui, você vai ver que o glitter é lilás. Ok, ponto, é lilás. Ah, esse aqui é azul, ponto, é um glitter azul. Você vai olhar e vai ver só azul. Se você misturar os dois, você vai continuar vendo num potinho misturado o glitter azul e o lilás. Nossa, eu misturei os dois. Então tá aqui as partículas azuis, tá aqui as partículas lilás. Você vai continuar vendo. Vai ser simplesmente um glitter misturado. No caso da asa de borboleta, não. A asa de borboleta é, entre aspas, um tipo de glitter que ele é furta-cor, tá? É um glitter, vou mostrar esse aqui da Ricoche pra vocês também, que é o neon. Ele é branco, mas se você olhar de perto, é porque não vai dar pra ver, se eu virar muito vai entornar. Ele é branco, mas quando você olha pra ele, o brilho é lilás, azul e rosa. Eu consigo ver lilás, azul e rosa, então fica tudo neon, furta a cor, mistura de cores, entendeu? Então, essa é o tipo a diferença do glitter para asa de borboleta. O glitter você consegue ver a cor e a asa de borboleta, tipo que fica um mix de cores, não vai dar para captar, mas ele fica um mix de cores. Você compra ele de uma cor, quando você aplica, ele fica várias cores diferentes. E ele é a mesma coisa do glitter. Você, para aplicar, você precisa de uma base de sombra, porque ele não adiciona cor, só esses reflexos, tá? E você passa, só que como esses aqui, que são as asas de borboleta, você não precisa por baixo usar uma sombra da cor dele, até porque ele é furta-cor. Você não sabe a cor que ele vai ficar. Esse aqui meu, como eu disse, eu vejo reflexos lilás, rosas e azulados. Então, se fizer uma maquiagem rosé, salmão, azulada e aplicar ele por cima, fica lindo. Posso usar fixador de sombras? Posso. Mas ele é bem fininho, então ele fixa mais do que o glitter, porque o glitter precisa de fixador. Esse aqui eu posso fazer uma maquiagem com alguma cor que envolve o neon, o furta-cor dele, e aplicar um pouquinho como eu fiz aqui, não sei se dá pra vocês verem. Eu fiz uma maquiagem rosé, e por cima eu apliquei um pouquinho desse furta-cor. Tá vendo que dá um brilho rosado, e quando mexe fica meio lilás. Você não sabe que cor que eu usei, assim, o certo? Então, foi isso que eu fiz com ele. Ele você pode aplicar por cima de outras sombras de qualquer cor, para poder deixar a sombra ali neon, com aquele aspecto furta-cor. Então, esse é o asa de borboleta. Vamos falar agora de sombras iluminadoras. Eu tenho várias, vou mostrar duas para vocês, que uma é furta-cor e a outra é o chumbo. São sombras iluminadoras, são sombras em pó, tá? Porém, já falando aí da sombra em pó de uma vez, porém essa sombra em pó, ela não é mate, ela é
como diz, iluminadora, tá vendo? Esse aqui é o chumbo, vai dar pra vocês verem. Esse é o chumbo, é uma sombra solta, em pó, porém iluminadora. Tá vendo como ela ilumina? Um esfumado grafite com essa sombra iluminadora por cima, gente, é um escândalo. Olha, porém furta a cor. São sombras soltas. Tem sombras assim soltas que são mate, tá, gente? Essa aqui são iluminadoras. Tem também assim com brilho, que eu já vou mostrar pra vocês. Essa é furta a cor, tá? Ó, ela é branquinha, mas ela tem um fundo, gente, eu não sei explicar. Ela é branca e tem um fundo lilás com algumas partículas de glitter. É como se fosse um pigmento misturado com glitter, misturado com sombra, tudo junto. Então são essas sombras iluminadoras, olha. Eu gosto de usar muito ela por cima de sombra branca, sombra rosa. Iluminar o cantinho aqui dos olhos, passar abaixo da sobrancelha, fica lindo essas sombras iluminadoras. Bom, gente, continuando falando das sombras soltas, que tem as sombras soltas que eu mostrei pra vocês, iluminadoras, com cintilância, e tem também as mate. Vamos falar agora de um tipo de sombra solta que é o pigmento. Bom, como o nome já diz, pigmento. De todas as sombras que mais tem concentração ali, alta pigmentação. Tenho esse pigmento aqui. Esse aqui é um pigmento da L'Oréal, só que esse aqui é um pigmento novinho, gente, eu nunca usei. Vou até tirar a borrachinha aqui. Tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele é um pigmento luminoso, ele é um pigmento furta-cor. Mas ele é um pigmento furta-cor. Tem pigmentos mate, tá, gente? Olha o reflexo disso. Ele é um pigmento furta-cor. Pigmento marrom, que você mexe, ele tem partículas acetinadas, esverdeadas e douradas. Mas é isso aí, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais dos tipos de sombra e como usar, tá? Pigmento usa com um pincelzinho, acho que eu esqueci de falar, pincelzinho de cerdas sintéticas ou naturais úmidos. Esses aqui vocês podem aplicar com o dedo. O glitter também você pode aplicar com o dedo, desde que você passe um fixador. Os outros tipos de sombras com pincéis de cerdas naturais ou sintéticas. Sombras em 3D com um pincel de esponjinha, porque ela esfarela muito. Bom, gente, é só isso que eu tenho pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode deixar nos comentários que eu respondo. A gente fala, tenta cortar muito para o vídeo não ficar longo e acaba deixando de falar certas coisas, tá? Obrigada por ter assistido e tchau, e até o próximo vídeo.